Olá, irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja atuando de forma abundante em toda a sua família, em toda a sua casa, escola, trabalho, faculdade, enfim, em todo lugar. O nosso vídeo conforto de hoje tem o tema Quando a Graça Interrompe o Caminho. O canal Água Viva apresenta o vídeo conforto de número 164. Está baseado em Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 6, que diz assim: Saulo, ainda respirando morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguém que era do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse instante. Amados irmãos e amigos, hoje vamos refletir sobre um momento poderoso das Escrituras, quando a graça de Deus interrompe o caminho de um homem. Em Atos 9 encontramos Saulo, um perseguidor da igreja, um homem decidido, convicto, mas completamente no caminho errado. E é exatamente nesse cenário que a graça se manifesta. Em primeiro ponto, nós vamos dividir alguns pontos da nossa reflexão. Primeiro ponto, um caminho aparentemente certo, mas espiritualmente errado. Versículos 1 e 2. Saulo estava convicto do que fazia. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. Ele tinha direção, propósito, autorização religiosa. Mas veja, nem todo caminho parece certo aos nossos olhos, é aprovado por Deus. Quantas vezes seguimos caminhos baseados em nossas certezas, nossos sentimentos, nossas dores, e nos afastamos da vontade do Senhor? Saulo não estava perdido. Geograficamente ele estava perdido, sim, mas espiritualmente ele estava completamente perdido. E isso aí nos faz pensar a nossa vida diária como tem sido. Será que temos estado perdido também? Será que estamos fora do contexto da vida religiosa? Saulo estava convicto do que fazia. Ele respirava ameaças contra os discípulos. Ele tinha direção e autorização religiosa. Quantas vezes seguimos caminhos incertos? O caminho da dor, da lágrima, do sofrimento. Muitas vezes, e assim, em segundo lugar, a graça que interrompe, versículo 3 e 4, de repente a luz do céu brilhou ao redor. A graça de Deus não pede permissão. Ela invade, ela interrompe, ela surpreende. Saulo não estava buscando Cristo, mas Cristo veio ao encontro dele. Isso nos ensina algo profundo. Não é o homem que encontra a graça, é a graça que encontra o homem. No meio do caminho errado, Deus interrompe Saulo. E essa interrupção não é destruição,
Essa interrupção é redenção. Em terceiro lugar, um encontro que transforma a identidade. Versículos 5 e 6. Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo descobre que sua luta não era contra homens, mas era contra o próprio Deus. Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? E essa pergunta muda tudo. Quando a graça interrompe o caminho, ela também redefine quem somos. Saulo, o perseguidor, se torna Paulo, o apóstolo. Deus não apenas interrompe, ele redireciona. Talvez hoje você esteja num caminho de dor, de confusão, de culpa, ou até mesmo autossuficiência espiritual. Mas há uma boa notícia para você. A graça de Deus ainda interrompe caminhos. Ela pode entrar na sua história hoje, agora. Ela pode mudar sua direção neste exato momento. Ela pode transformar a sua vida completamente nesse mesmo instante. Se você sente que errou o caminho, que tomou decisões equivocadas ou se afastou de Deus, lembre-se, a graça não desistiu de você. Assim como Deus foi ao encontro de Saulo, ele também vai ao seu encontro. Não importa quão longe você foi, a graça é bem maior. Não importa o que você fez, o amor de Deus é mais profundo. Hoje pode ser o dia em que a graça interrompa seu caminho para te conduzir a um novo começo. Se essa palavra falou ao seu coração, eu te convido a dar um passo de fé. Permita que a graça de Deus transforme a sua vida. E não se esqueça, inscreva-se no canal Água Viva e compartilhe com outras pessoas a mensagem que você ouviu hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.